país da Venezuela registrou no ano de 2017 aproximadamente 406 mil casos de malária. Roraima também foi destaque em quantidade de casos de malária. Agora vamos conversar com o José Beltrão, que é responsável pelo centro de endemias aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar para a gente se aqui no município há casos de malária e quando aconteceu. Tem mais de 10 anos que a gente não tem casos autóctones, né? Casos, por exemplo, do município. Nós temos casos importados de outros municípios, né? Principalmente da região de Porto Velho, Humaitá. E Rolim de Moura nós tivemos 11 casos importados em 2017, esse ano nós tivemos 3 importados também, nenhum caso autóctone, né? Caso, por exemplo, positivo do município. Mas não descarta, né? Ontem mesmo já estão anunciando que está havendo um aumento, né, dos casos de malária no Brasil, principalmente na região amazônica. Isso né, um descuido, às vezes, até de fazer, por exemplo, a vigilância epidemiológica. Acho que malária já foi erradicada e malária, na verdade, não está erradicada, né? Se a gente tem um vetor, né, um mosquito transmissor, e tem pessoas doentes, então, por exemplo, a gente sempre tem que estar vigilante. Hoje nós estamos, por exemplo, o município é baixo risco, né, que não tem casos, só casos importados, mas tem pessoas doentes, por exemplo, andando, né, movimentando, por exemplo, nos municípios. Então, essas pessoas, por exemplo, se ela não estiver sendo tratada, ela corre o risco de transmitir. O transmissor nós temos. Só que nós não temos, por exemplo, parasitas, né, circulando no município. Mas não se descarta que a gente tem, por exemplo, o vetor. E se tem pessoas doentes, por exemplo, circulando no município, a gente corre o risco de ter casos, né, autóctones. Beltrão, e qual que seria o combate certo para as pessoas, às vezes, já se prevenir, para que não venha contrair, no caso, a malária? A malária é bem mais diferente da dengue, né? A malária, por exemplo, você tem um diagnóstico rápido, né? Se a pessoa tem os sintomas, febre alta aí, 40 graus, dor no corpo, ela é quase semelhante à dengue. Só que, por exemplo, se a pessoa vem de áreas, por exemplo, né, que ainda tem casos de malária, por exemplo, que nem eu estou falando, citando a região de Porto Velho, o Amazonas. Então, se a pessoa teve nessa região há 15 dias atrás, aí ele vem para Rolim de Moura, aí começa a ter febre. Então, o ideal é fazer, por exemplo, né, a lâmina, né, aqui tem aqui o Alberto Seib que faz, né, o diagnóstico e o tratamento. Então, a partir do momento que essa pessoa está recebendo medicação, ele já não é mais, né, uma pessoa transmissor, né, para infectar o mosquito. Então, se a pessoa, né, vem dessas áreas e tem, né, febre na média de 14 a 15 dias, de 8 dias já começa, por exemplo, os primeiros sintomas das pessoas que vêm dessas áreas. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer uma lâmina, né, fazer o exame, para ver se está com malária, praticamente você recebe o medicamento, já interrompe aquele caso, né? Já aquela pessoa já não é transmissor mais para o vetor. Não pode ser aquelas pessoas que ficam, né, circulando, né, e com febre, achando que não é malária e não faz lâmina. Então, essas pessoas, por exemplo, e tem as pessoas assintomáticas também, isso é um perigo, né? Ela transmite, por exemplo, o parasita para o vetor, que é o mosquito, e aí esse mosquito começa a transmitir para várias pessoas. Aí começa, né, epidemia, surto epidemias. Mas ela é bem melhor para você fazer o controle, né, que você tratando o paciente, você está evitando que o mosquito, né, se contamine, né, do parasita e continue fazendo, por exemplo, né, a transmissão em outras pessoas.